Pode começar então? Primeira coisa importante, a revisão ela é um indicativo do que é importante você estudar. Não dá para estudar somente pela revisão. Então tem que ler a apostila, tem que pegar o caderno para fazer a complementação, porque tem muitas informações no caderno, tá? O conteúdo é bastante, mas ele é todo interligado. Toda essa cobrança da prova começa com o renascimento comercial. Lembrando que na Idade Média você tem uma sociedade dividida em 3 classes sociais: nobreza, clero e servos. Essas sociedades eram imutáveis, praticamente não havia uma mudança de uma classe para outra. Ainda durante a Alta Idade Média, o período inicial da Alta Idade Média, a gente vai ter o surgimento de algumas tecnologias agrícolas: arado de ferro, as ferraduras, a utilização dos moinhos hidráulicos e eólicos, a atrelagem peitoral, o uso de cavalos, desenvolvimento de mulas e principalmente a rotação de culturas. Todas essas tecnologias fizeram com que, pela primeira vez nos feudos, houvesse sobra de alimentos. O que vai acontecer? A gente vai ter 3 grandes consequências. Primeiro, a gente vai ter um crescimento demográfico. A população aumenta muito. Por que a população aumenta? Porque ela sobrevive mais, ela está comendo melhor, as crianças sobrevivem mais e os velhos vivem por mais tempo. Lembrando que a expectativa de vida era muito baixa, 36, 40 anos em média, tá? Mas mesmo assim a gente vai ter um crescimento demográfico. Outra situação que vai acontecer em função do crescimento demográfico vai ser o arroteamento, que foi a drenagem dos pântanos, a derrubada das matas para aumentar a fronteira agrícola. Os feudos foram aumentando de gente, ele precisava aumentar de tamanho. O manso senhorial e o manso servil precisavam também crescer. E aí as terras da Europa vão ficando aos poucos pequenas para a população que ela tinha. Outra consequência importante vai ser o aparecimento das trocas entre os feudos. Os feudos começam a trocar produtos entre si. Essa atividade inicialmente era feita pelos bufarinheiros, que se organizavam principalmente em feiras temporárias. À medida que essa produção foi crescendo, essas feiras vão deixando de ser temporárias e vão ficando cada vez mais permanentes. Quando elas se tornam permanentes, elas se transformam em burgos, que são cidades dedicadas ao comércio. E quem vive no burgo passa a se denominar burguesia. Então aquela pirâmide social, nobreza, clero e servos, ganha mais uma classe. Só que essa classe ela é fluida, como era na Alta Idade Média. Aqui a gente vai ter o início da chamada Baixa Idade Média. É o período em que o feudalismo já não é tão puro assim, por conta da atuação da burguesia e do aparecimento das cidades. Tudo bem? Um dos pontos marcantes desse momento, as cruzadas. Quais foram as causas das cruzadas? Primeiro, a falta de terras na Europa. Segundo, a vontade dos cristãos europeus, principalmente da Igreja Católica, de dominar a Terra Santa, especialmente Jerusalém, que era uma cidade sagrada para cristãos, judeus, muçulmanos. E havia um outro porém, essa cidade estava sob domínio árabe nesse contexto. Então, para os europeus havia se tornado uma questão de honra que o lugar do Santo Sepulcro passasse para as mãos dos europeus cristãos. As cruzadas deram certo? Mais ou menos. Do ponto de vista militar, foi um fiasco. Das 7 cruzadas, os cristãos venceram apenas a primeira. Foi um placar de 7-1. E, do ponto de vista comercial, foi um sucesso. Por que as cruzadas foram muito boas para o comércio? Primeiro, porque elas abriram novos portos de ligação entre o Oriente e o Ocidente. E o segundo, no Ocidente, procurados na Europa, e que vão dinamizar ainda mais esse comércio que estava nascendo aqui.
Então, grandes rotas de comércio vão surgir do Oriente ao Ocidente para trazer especiarias. Então a gente diz que as cruzadas, embora elas tenham fracassado do ponto de vista militar, elas dinamizaram, tornaram mais dinâmico o comércio europeu. Junto com o comércio vieram os problemas. O crescimento das cidades, o crescimento desordenado da população fez com que uma doença que existia no Oriente chegasse através de carregamentos de seda da China até a Europa. Essa doença ficou conhecida como peste ou peste negra, peste bubônica, né? Ela era uma doença causada pelo bacilo Pasteurella pestis e que habitava a urina ou era transmitido pela pulga dos ratos. Qual foi a principal causa da peste? As péssimas condições de higiene e condições sanitárias muito ruins dessas cidades que estavam surgindo. Por isso que ela vai se espalhar tão rapidamente, graças às péssimas condições da cidade e ao fluxo de pessoas e comerciantes pelas rotas comerciais. Então a peste se espalha muito facilmente pela Europa. Além disso, havia muito preconceito e medo da doença, que impedia as rotas comerciais. Então a peste se espalha muito facilmente pela Europa. Além disso, havia muito preconceito e medo da doença, que impedia os europeus de se dedicarem a sanar os problemas. Inicialmente eles acreditavam que a doença era um castigo de Deus. Então isso demorou a fazer com que eles percebessem que a real causa das doenças eram as condições de higiene muito ruins pela qual a Europa passava. Junto com tudo isso, é importante a gente ressaltar ainda na matéria o poder acumulado pelas chamadas corporações de ofício, que eram as corporações que normalmente regulamentavam a vida nas cidades. Essas corporações eram corporações ligadas às profissões, né, e que mantinham os segredos de fabricação, os segredos profissionais de cada uma das classes sociais, ok? Dentro dos grupos. Basicamente é isso.